influencia as pessoas do seu meio. Então, a PNL de terceira geração ela aborda três coisas: a mente cognitiva, a mente somática e a mente de campo. Ok? A PNL ela é conhecida por ser a ferramenta mais rápida e eficiente no tratamento de determinadas situações psicológicas. Por quê? Segundo a PNL, já fazendo a minha ressalva para me defender, segundo a PNL, traumas psicológicos podem ser criados, e entre aspas, descriados em 5 segundos. Basta apenas que você passe por um pico emocional elevado, e dentro desse pico emocional elevado, você alinhe uma situação, certo? Então, da mesma forma que a pessoa passa por uma situação de estresse emocional muito forte e tem um trauma negativo, dentro da PNL você consegue fazer engenharia reversa. Você faz a pessoa passar por uma situação emocional muito elevada para poder ou cancelar aquele trauma psicológico ou gerar alguma situação psicológica que dentro da PNL se chama de âncora, que vai ser positiva para a pessoa, ok? A PNL, como eu falei, eu gosto muito de trabalhar com a PNL de terceira geração porque ela tem uma certa preocupação com não só com o indivíduo, como com o meio ambiente do indivíduo. Tem muitos exercícios de PNL que vocês, se vocês procurarem saber, vocês vão ver que a primeira, uma das questões do indivíduo é se aquela situação, aquela pessoa está sendo ecológica. Né? Em que sentido? Ela está se prejudicando? Ela está prejudicando o meio que ela vive? Ela está prejudicando alguma outra pessoa? O que ela quer, o que ela está tentando desenvolver, vai prejudicar alguém de alguma forma? Certo? Então a PNL ela se preocupa com isso também. Ela não vai se preocupar apenas com a pessoa querer melhorar o seu aspecto psicológico, o seu aspecto emocional. Ela vai se preocupar também com o comportamento dessa pessoa e o que o comportamento dessa pessoa pode trazer para o meio que ela vive. Então eu gosto muito de trabalhar com essa abordagem da PNL, porque eu entendo que uma pessoa fazendo bem, ela pode ensinar e propiciar dezenas de outras pessoas a fazerem o mesmo, certo? E aqui, não sei se vocês conhecem, mas tem um cara chamado Anthony Robbins. Ele está bem famoso aí, muitos de vocês devem conhecer. Ele é considerado o coach mais famoso e o melhor coach do mundo. O processo de coach com ele é baratinho, eu já fiz uns dois, é em torno de $1 milhão. O processo de coach com ele é muito barato, ok? E essa é a definição dele para a PNL. A ciência de como dirigir seu cérebro de uma forma favorável para conseguir os resultados que deseja. Então, a programação neurolinguística, ela é isso. Ela entende que o seu cérebro é como se fosse um computador. E o seu comportamento é o sistema operacional desse computador. Então, você vai alterar o seu comportamento, alterar algumas coisas dentro da sua mente inconsciente, e você vai estar melhorando as chances e aumentando as chances de você alcançar o que você deseja. Certo? Vamos lá. Eu vou dar uma pincelada básica sobre emoções. Por quê? Porque a gente vai falar de medo, e medo é uma emoção. Okay? Existem vários conceitos sobre emoção. Começaram em 16 emoções, depois 14, depois 8, chegaram em 4 emoções. Então, eu vou adotar aqui o conceito que para mim faz mais sentido. Aí vocês adotam o conceito para vocês que faz mais sentido para vocês. Ok? Segundo a PNL, as emoções elas são neutras. Não existe emoção positiva, não existe emoção negativa. Independente se é medo, raiva, felicidade, tristeza, a emoção é neutra, ela não se rotula. Tá? O que se rotula é o julgamento que a pessoa faz em cima da emoção. Okay? Esse julgamento, sim, ele pode ser positivo ou negativo. A emoção em si, ela é neutra. Okay? As emoções elas podem ser divididas em 2 categorias: emoções básicas e emoções complexas. As emoções básicas são 4, segundo os estudos mais recentes. Okay? E essas emoções elas vão derivar uma série praticamente infinita de emoções que elas são consideradas emoções complexas. Então, todas as emoções complexas elas têm uma emoção básica dentro dela. E também tem um conceito que diferencia emoção de sentimento. A emoção é aquela que acontece no seu nível inconsciente, é aquela que você não pensa para acontecer, ela independe da sua vontade para acontecer. O sentimento, ela é a emoção sob o efeito da percepção. Quando
você se atenta para uma emoção e começa a reagir de acordo com a informação fisiológica daquela informação consciente, você está tendo um sentimento, ok? Elas são 4. Medo e surpresa. Por que medo e surpresa estão juntos? O início do gatilho fisiológico do medo é o mesmo da surpresa. O início do padrão de expressão de emoções do medo é o mesmo início da surpresa. Então elas foram catalogadas como a mesma emoção básica, ok? Depois temos alegria, raiva e desgosto, segue a mesma lógica aqui do medo e da surpresa, e tristeza. O ser humano, a PNL vai trabalhar muito com vocês a questão de estados emocionais, certo? A emoção, ela vem, faz o seu efeito e vai embora. Então, a PNL, ela ajuda você justamente a vocês estarem lidando com esses estados emocionais, ok? A reação das emoções, elas são em cerca de 95% inconsciente. Por quê? Porque quando você está com medo, que você tem a liberação dos esfíncteres, que você tem uma grande carga de adrenalina, noradrenalina, vários outros neurotransmissores, quando você tem dilatação de pupila, aumento de batimento cardíaco, aumento de respiração, fluxo sanguíneo concentrado nas pernas, dentre outras coisas, você não pensa para que isso aconteça. Simplesmente isso acontece. Tá? Então, por isso que 95% das reações emocionais são inconscientes, porque ela vai movimentar todo o seu corpo, toda a sua fisiologia, para tomar uma determinada ação. No medo, tem um efeito muito clássico, que é denominado hit and run. Ou você vai bater, ou você vai correr. O medo, ele vai te preparar para o combate. Ele vai te preparar para a ação. Ou para a ação de você sair correndo, gritando, histérico, desesperado com medo, ou a ação para você perder a consciência e partir para cima do ataque. Tá? Por exemplo, a gente pode ver isso muito em animais. Animais, quando estão muito coagidos, quando se sentem muito medo, eles atacam independente do nível do perigo. Então é quando vocês veem um ratinho pequenininho querendo brigar com um cachorro, às vezes até 10 vezes maior que ele. Né? Então o medo é inconsciente, as emoções, elas são inconscientes e muitas vezes até ilógicas e irracionais. Tá? Você não consegue pensar para acontecer, ela simplesmente acontece. E tem um estudo, esse estudo das 4 emoções, foi na Universidade de Glasgow, na Escócia, e os pesquisadores dessa universidade, eles dizem o seguinte: ninguém, em seu juízo perfeito, diria que existe apenas 4 emoções, já que os seres humanos têm emoções muito complexas. Então, mesmo os criadores desse estudo, que diz que são apenas 4 emoções, eles ainda se deram uma ressalva para se protegerem. Olha, a gente acha que são essas 4, mas pode ter mais. Tá bom? Esse é um pressuposto da PNL. O que são pressupostos? São como se fossem as regras da PNL. Todos os exercícios, todos os conhecimentos, todas as práticas, tudo que a gente aplica dentro da PNL, ela é embasada nesses pressupostos, que são 16 ao todo. Ok? Esse daqui diz o seguinte: as pessoas fazem as melhores escolhas que se apresentam a elas. Esse pressuposto foi criado por Virginia Satir, ok? Alguém concorda com isso? Alguém discorda? Você discorda? Por quê? O conceito de melhor escolha é vago. Oi? O conceito de melhor escolha é vago. Você pode achar que aquela escolha é melhor, mas não necessariamente. No Até momento... porque as emoções influenciam nessa escolha, o sentimento influencia nessa escolha. Exato. Isso se trata da emoção. A escolha, ela é feita em um único momento. Você toma aquela escolha e a consequência é permanente. Você vai arcar com as consequências da escolha, mas a escolha é única. Num momento, você toma a escolha. Sim, mas nem sempre é melhor, porque a pessoa, talvez não envolvida, ela tomaria outra decisão. Não é essa a questão. A questão é o seguinte: segundo a PNL, no momento que a pessoa toma a decisão, até por um princípio básico do cérebro, o cérebro ele preza a autopreservação. O cérebro ele nunca vai tomar uma decisão que vá prejudicar a própria integridade física. Tá? O cérebro ele sempre vai tender a tomar decisões que digam a sua sobrevivência. Ok?
ou que digam a perenidade da situação, certo? Então, dentro da PNL, esse conceito quer dizer o seguinte, que naquele momento, de acordo com aquela situação e tudo que estava envolvido, foi a melhor situação, foi a melhor decisão que a pessoa pôde tomar. Porém, pode acontecer que 5 segundos depois, a pessoa tem um insight, putz, podia ter feito de outra forma, mas já passou. Então, naquele momento, naquele exato segundo, aonde a pessoa tomou a decisão, foi a melhor decisão que ela poderia ter tomado. Por quê? Isso quer dizer questão de evolução. Lógico que hoje, por exemplo, eu tenho 34 anos. Se acontecer uma situação que aconteceu comigo na minha adolescência, hoje, a minha decisão, a minha tomada de decisão vai ser totalmente diferente. Mas naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tinha, eu não tinha a maturidade emocional que eu tinha, eu não tinha toda a vivência, a experiência que eu tenho hoje. Então naquela ocasião, eu tomei uma decisão X, hoje eu tomaria uma decisão Y. E pode ser que daqui a 10 anos eu tome uma decisão Z, com a mesma situação, certo? O problema é a forma que a frase está colocada. Fazem aquelas que julgam as melhores escolhas que se apresentam então. Porque quando você fala que fazem as melhores, você está afirmando que é a melhor. Naquele momento é a melhor. Então, a melhor que ela julga. Sim, é porque isso aqui a PNL ela trata da subjetividade, ela vai tratar da pessoa. Então naquele momento é a melhor decisão que a pessoa acha para ela. Certo? Mas não é isso que eu falei, voltou uma frase só que ela acha. E quando eu falo que as pessoas fazem as melhores escolhas, considera-se absoluta. Ela é a melhor escolha. Sim. Ela é a melhor escolha que a pessoa julga. Naquele momento é absoluta. Naquele momento é absoluta para a pessoa. Depois pode mudar. Por isso que aqui, as pessoas fazem as melhores escolhas que se apresentam a elas. Naquele momento, a pessoa vai passar todo o crivo crítico dela, vai passar todas as experiências, vai passar tudo dela naquele momento. Eu estou falando é só a apresentação em português. A construção da frase não é perfeita. Sim, aí o problema é com quem criou o PNL. Se for essa questão, aí o problema não é comigo. Eu dizer só o conceito pelo português. Professor de letras? Então vamos lá, gente. Eu fiz uma abordagemzinha rapidinha mesmo, antes da apresentação, para vocês poderem entender mais ou menos o que eu vou abordar aqui hoje. Tá? E é interessante que eu diga quem eu sou, para vocês poderem saber quem é esse louco que está falando na sua frente aí, que está aqui conversando com o rapaz aqui, e, poxa, já está assim, não sabe nem quem que é, né? Só de curiosidade, qual é o seu nome? Roberto, prazer. Vamos lá, eu me chamo Arley, ok? Eu não sou daqui de Maceió, eu sou natural do Rio de Janeiro. Morei alguns anos em Goiás, mais ou menos 19 anos em Goiás. E 1 ano e meio atrás eu vim morar aqui em Maceió, certo? E dentro da minha estrada, eu passei por várias situações onde me levaram a buscar o desenvolvimento pessoal. Onde me levaram a buscar a questão da PNL, a questão de linguagem não verbal, a questão da psicanálise, da psicologia em si, certo? Passei por várias situações que me convergiram a isso. Desde os 15 anos, eu trabalhava com informática. Já fui profissional de TI, já trabalhei dentro de data center de empresas de internet, rodava turno, às vezes trabalhava 2 dias seguidos sem descanso, porque dava pau nos servidores lá, tinha que consertar. E era uma rotina muito desgastante, era uma rotina péssima e que me tirava tempo de praticamente tudo que eu queria fazer. E isso me acarretaram 2 episódios depressivos, ok? Um até houve tentativa de autoextermínio. Sim, já passei por isso. E justamente por causa disso que eu resolvi dar um basta. E estudando as estruturas da mente, as estruturas do inconsciente humano, eu entendi que a maioria das coisas que acontecem com a gente ou que não acontecem com a gente é por causa do medo. A gente deixa de fazer muita coisa porque está com medo. Isso é conceito, tá? É o meu conceito. E vocês acreditem se vocês quiserem. Vocês peguem isso para vocês se vocês quiserem. Se não concordarem, põe a prova que a gente conversa aqui. Mas, na minha visão, eu entendo que o medo trava muito a gente, ok? E muito do que eu vou falar aqui é a visão do medo segundo a PNL e a minha visão sobre o medo também, certo? Então, por isso que a minha verdade, ela não é, nem nunca foi, nem nunca vai ser absoluta. Ainda bem, senão eu já poderia morrer porque eu não preciso evoluir mais, certo? Então, se vocês tiverem um questionamento, não hesitem em falar, ok? Sim, você comentou logo no estágio inicial
com relação à PNL e com relação aos melhores níveis da qual você colocou o melhor dentro desse estado. A minha pergunta é o seguinte: sobre fatos que aconteceram aqui no país, por exemplo, com jovens, aqueles extermínios com relação a muitos colégios, aconteceu o primeiro fato, depois aconteceu o segundo, e a sua última frase, da qual você estabeleceu que o rapaz ali colocou a posição, você acha que aquele fato, da qual você disse que é o mais favorável, estendeu-se sobre o segundo fato que aconteceu no país, esse problema do atingir os estudantes daquela escola, a última escola que aconteceu agora? Esses fatos foram ocorrentes e depois aconteceu o mesmo, que foi um grande estágio para esses jovens retornar à rotina dentro do mesmo ambiente. E o que eles viveram naquele momento foi coisas que eu já tinha vivido, alguns fatos vividos já. Quer dizer, essas condições são as melhores condições da PNL. Aí eu não estou nessa questão aqui, não falou de condições, falou de escolhas. Por exemplo, o jovem que decidiu pegar uma arma e sair fuzilando o pessoal, naquele momento ele achou que aquilo era o certo. Naquele momento ele achou que era a melhor coisa que ele poderia fazer para poder aplacar o sofrimento dele, para poder eliminar algum trauma. Não sei, eu não sei o estudo do caso, certo? Mas naquele momento ele achou que o melhor que ele poderia fazer era sair atirando para poder dispersar a raiva dele em cima de todo mundo e depois cometer o auto-extermínio, e depois suicidar, certo? Então naquele momento ele achou que era mais interessante. As outras pessoas, por exemplo, alguém que estivesse lá, ela foi vítima das consequências do ato de outra pessoa, mas naquele momento ela poderia ter escolhido se esconder debaixo de uma cadeira, sair correndo, alguma outra coisa. Então dentro, o que isso trata? Isso não vai dizer que você sempre vai analisar tudo perfeitamente e tomar a escolha perfeita. Não, perfeição é um conceito utópico. Perfeição não existe. Né? O que vai dizer é o seguinte: você vai estar sempre naquele momento, com os recursos que você tem, com o estado emocional que você tem, você vai tomar a decisão que você julgar a mais correta. Sempre naquele momento, no momentâneo. Pode ser que a pessoa que passou por esse tiroteio, depois chega em casa, acalma, ao invés de eu ter ido para debaixo da mesa, eu poderia ter saído pela porta, aí eu nem teria visto nada. Pode ser. Ou então, poxa, eu vi que o cara estava com uma arma dentro da mochila, mas eu não pensei que ele fosse fazer isso, não pensei que ele fosse sair matando todo mundo. Poderia ter saído de lá antes, quando eu vi a arma na mochila dele. Então, essa tomada de decisão, essa escolha que eu citei anteriormente, é naquele momento, de acordo com todas as situações que estão envolvidas e de acordo também com toda aquela carga emocional, o estado emocional que a pessoa está vivendo. Continuando. Medo. A gente vai tratar aqui do que tange o receio, o medo das pessoas em exporem o seu verdadeiro potencial. O medo das pessoas em estarem expondo a sua verdadeira capacidade. Porque ocorre muitas vezes da pessoa ter um certo medo, um certo receio de expor suas ideias, de se colocar à prova, de dar a cara a tapa, e a pessoa acaba escolhendo ficar na escuridão, ficar mais assim, a par do que ela poderia realmente estar desenvolvendo para a própria vida dela, ok? Então, quando você esconde o seu potencial, a primeira coisa que fica enfatizada é que você não precisa se expor. A pessoa que não gosta de mostrar o seu verdadeiro potencial, seja numa sala de aula, acho que se tiver alguém aqui que ministra aulas ou que já ministrou algum curso, vai ver que muitos alunos, quando são questionados, quando a turma é questionada, muitos alunos não opinam, não falam. A pessoa tem um certo receio de se expor, talvez não ache certo o que vai dizer, tenha medo de críticas, não tem como saber, certo? E a pessoa também ela não precisa enfrentar críticas. A pessoa que não se expõe, prega o que não aparece na martelada. Não é assim que o pessoal fala? Então a pessoa que não se expõe, ela também, entre aspas, vai estar imune a críticas. Ela não está expondo seu ponto de vista, não está expondo suas ideias, então ninguém vai criticar essa pessoa, certo? Não vai ter divergência de informação, porque ela não está propagando nenhuma informação, certo? Minimiza os confrontos. A pessoa que acaba
por esconder os seus ideais, ela não acontece confrontos. Quando eu expus aqui o meu ideal, daquele pressuposto, segundo a PNL, o Roberto me confrontou, de maneira positiva, com certeza, certo? Mas uma pessoa que tiver medo dessa situação, ela tende a não expor as suas ideias, a não expor os seus conceitos, justamente por não passar por esse tipo de situação, certo? E sem esforço. Quando você precisa estar expondo os seus ideais, você tem que se esforçar muito, você tem que estudar, você tem que pesquisar, porque você sabe que você vai ser confrontado e você sabe que você vai ter que responder aquilo para as pessoas, certo? E tem uma questão do cérebro também. O nosso cérebro é muito preguiçoso, ele não gosta de trabalhar, né? Segundo a pirâmide básica das relações das necessidades de Maslow, a base da pirâmide são as necessidades fisiológicas. Então, sempre o nosso cérebro ele vai estar trabalhando apenas para manter a nossa subsistência, para manter a nossa existência. Como na natureza, energia é um recurso escasso, o cérebro vai tender à teoria do menor esforço. Ele vai tentar sempre fazer as atitudes com o menor esforço possível. E aproximadamente 80% da carga energética do corpo é consumida pelo cérebro quando ele tem que tomar uma decisão nova. Quando ele tem que construir todos os fatores que tangem uma decisão, o cérebro ele vai estar ocupando em torno de 80% da carga energética do nosso corpo. Então é aquela história. Quando você está num carro e anda no carro a 20 por hora o dia inteiro, ou anda no carro 200 por hora o dia inteiro, qual carro que vai ter uma vida útil maior? O que anda mais devagar. Então o cérebro ele entende da mesma forma. Só que tem uma pequena diferenciação. Virginia Satir ainda colocou uma pequena diferenciação nisso. Além da necessidade de sobrevivência, o cérebro considera mais importante ainda a necessidade de manter padrões. Por quê? Vamos pegar o exemplo do fumo. A pessoa que tem o hábito de fumar. Ela sabe que aquilo mata, que aquilo está prejudicando a vida dela, e mesmo assim, ela não consegue mudar essa decisão, mesmo que essa decisão atente contra a sobrevivência dela. Porque mais importante do que manter a sobrevivência, o cérebro entende que é manter padrões. Porque ele não vai precisar estar sempre consumindo uma grande carga de energia para poder mudar os seus padrões de comportamento. Então a pessoa, quando ela entende que ela se escondendo, ela não tem que gerar tanto esforço, ela mantém esse padrão, às vezes até pelo resto da vida, porque ela se acostuma com isso. Através do mecanismo de adaptação sensorial da psicologia, a pessoa se acostuma com padrões, se acostuma com cheiros. Por exemplo, quando vocês passam perfume de manhã, mais ou menos 1 hora, 2 horas depois, vocês não estão sentindo o cheiro do perfume mais. Por quê? A atenção do cérebro é limitada. A gente consegue prestar atenção em uma coisa só ao mesmo tempo, certo? Você tem, em média, 5 slots de atenção, mas a atenção focada é uma por vez. Quando você troca o objetivo da sua atenção, você tem um delay mental, você perde uma parte da informação, certo? Então, para o cérebro não sofrer um atentado inesperado, o que não é necessário, o estímulo que não está atentando à sobrevivência, ele descarta. Quando o estímulo sofre um aumento de intensidade, ele volta a perceber, ou seja, se você passar perfume de novo, você volta a sentir o cheiro. Mas a pessoa, mas a pessoa que está perto de você, que vem para te cumprimentar, para te dar um abraço, ela sente o cheiro daquele perfume, porque para ela é um estímulo novo, certo? Então, em questões comportamentais é a mesma coisa. O mesmo sistema no cérebro que faz você deixar de sentir o cheiro, faz você ignorar os seus padrões comportamentais e você se mantém neles, ok? E poucas preocupações. A pessoa que tende a não se expor, ela acaba por ter menos preocupações. A pessoa não precisa se preocupar com estudar bastante para poder expor um conteúdo, expor um conceito. A pessoa não precisa se preocupar com a roupa que vai sair de casa, alguma coisa. Ela minimiza a questão das preocupações. É um estado muito mais confortável. E as pessoas que acabam escondendo essa questão têm medo de poder. As pessoas têm medo do que o poder pode fazer com elas. Okay? As pessoas acham que, por exemplo, ter muito dinheiro, tem a questão da comunicação, ser alguém que lida a questão da comunicação. Okay? As pessoas entendem que o poder corrompe. O poder não corrompe.
O poder só dá asa para a pessoa mostrar quem ela verdadeiramente é. Tá? Então, o dinheiro não corrompe. Você ser um líder de alguma organização que é uma mídia televisiva, uma mídia escrita, qualquer coisa, isso também não corrompe. O que acontece é que quando a pessoa tem um poder na mão, ela tem a chance dela mostrar o que ela realmente é. Certo? Então, se a pessoa já tem uma essência distorcida, ela vai se distorcer com mais facilidade ainda. E eu fiz uma provocação com vocês, quem percebeu? Foi proposital, tá? Porque isso é quando a gente precisa ter o controle da situação. As pessoas que ficam com medo, elas geralmente tentam se esconder da crítica, mas elas também ficam mais suscetíveis a críticas ainda, porque a pessoa que faz com medo faz meio que de qualquer jeito, não dá a sua força total, aí está com medo de fazer aquilo e acontece algum erro. Igual o erro que aconteceu aqui no slide anterior, que foi um erro proposital. Porque eu sei que tinha muita gente aí se contorcendo na cadeira para falar alguma coisa, mas foi proposital, ok? Então vamos lá. Quando você demonstra o seu potencial, você está assumindo o controle da sua vida. Você está assumindo o controle das situações, das suas decisões e arcando com as suas consequências, ok? O que ocorre? Quando você passa a demonstrar o seu potencial, primeiro você tem que estar disposto a enfrentar críticas. Certo? É a primeira coisa que vai acontecer. Quando você mostra o seu conceito, mostra todo o seu potencial, você vai estar disposto a enfrentar a crítica de alguém. Certo? Segundo, você tem que expor os seus conhecimentos, expor os seus conceitos. Você vai ter que estudar, você vai ter que colocar as engrenagens do seu cérebro para estarem funcionando, para você poder expor aquilo. Você vai ter que pensar em como você vai dizer. Certo? Segundo, vai ser necessário você confrontar pessoas. E confronto não é negativo. O ser humano pensa que confronto é negativo. Confronto não é negativo, confronto é neutro. O negativo é a maneira como ocorre o confronto. Pode ser positiva ou pode ser negativa. O confronto é neutro, uma conversa mais acalorada, um confronto de ideias, um confronto de conceitos gera evolução. Porque a sua verdade ela não é absoluta, a verdade do outro não é absoluta. Quando juntam as duas, estão um pouquinho mais perto. Né? Então dá evolução. As pessoas que assumem o controle das suas coisas e querem enfrentar o medo, elas entendem que confrontar pessoas é benéfico, ok? E tem pessoas também que as próprias convicções são um pouco fracas. As pessoas têm uma certa convicção, mas mudam de ideia muito facilmente, às vezes até pelo medo. A pessoa que assume o controle, ela tem aquela convicção, ela tem mais facilidade para manter essa convicção, independente das circunstâncias, independente do que acontece, certo? Tem pessoa que não sabe defender ideia com educação. Tem pessoa que defende ideia xingando, gritando, batendo, sei lá, jogando microfone na cabeça dos outros. Não, vou fazer isso não, relaxa, cara, fica tranquilo, não faça isso. Sabe? Então, às vezes a pessoa que não tem essa maleabilidade, que não tem esse tato com outro ser humano, ela resolve se esconder, porque ela sabe que se ela for confrontada, ela vai descer com a pedra na mão. Então a pessoa tende a se esconder para não gerar, porque ela não consegue controlar demais, não consegue controlar suas emoções, certo? Então quando você passa a assumir o controle, isso é uma coisa que acaba sendo riscado no comportamento da pessoa. Você passa a controlar os seus estados emocionais. Você vai conseguir isso sempre? Não. Você vai conseguir isso perfeitamente? Não. Mas não é por isso que você vai deixar de fazer. Se você for entrar num carro pensando, não vou entrar no carro não, porque pode ser que eu bata, você não vai dirigir nunca na vida, né? Então pode ser que você consiga não controlar as suas emoções? Pode, não tem problema, e está tudo certo. Vamos lá. E isso também é uma coisa complicada, principalmente numa sociedade dita machista. Geralmente, não estou dizendo que não me crucifiquem, pelo amor de Deus, tá? O que ocorre é o seguinte, em muitas ocasiões, às vezes, a mulher, ela esconde o seu potencial por medo de sobressair mais do que o seu parceiro, pela sociedade ser uma sociedade machista e patriarcal. A mulher, ela tem medo de expor todo o seu potencial, todo o seu conteúdo, todo o seu conhecimento, porque além dela ter que enfrentar todas as outras coisas do slide anterior, críticas e tudo mais, ela ainda vai ter que crescer mais do que o seu parceiro. Ou então,
Às vezes, um filho se sente diminuído perante os pais e não expõe todo o seu conhecimento, porque entende que, como o pai é uma escala de hierarquia superior, ele não pode demonstrar muito conhecimento a mais do que o pai, ou a mais do que a mãe. Isso acontece também. Então você não precisa ter medo de você crescer mais do que as pessoas que estão à sua volta, porque isso vai incentivar as pessoas a crescerem também, certo? E agora a palavra certa, está escrito poder aqui, tá? E as pessoas que assumem o controle dos seus estados emocionais, elas não têm medo de encarar o poder, elas não têm medo de lidar com situações de poder. E a situação de poder é muito subjetiva, entre aspas, para a maioria de vocês, para a maioria do inconsciente de vocês, eu estou numa situação hierárquica superior momentânea, porque eu estou passando um conceito para vocês, eu estou ministrando uma palestra, então no inconsciente de vocês entendem que eu estou numa situação hierárquica superior, então isso gera um poder momentâneo. Tem pessoas que não sabem lidar com isso. Então, quando você assume o controle das coisas, isso acontece com um professor numa sala de aula, isso acontece quando você está conversando, está debatendo um argumento e está vencendo, o seu argumento está ganhando, a sua argumentação está ganhando. Naquele momento você está com poder sobre outra pessoa, e o poder ele é transitório, ele não é permanente. O poder ele sempre vai estar passando de mão em mão, dependendo da situação. E você tem que saber lidar bem com isso, porque horas você vai estar com poder na mão, horas não. E está tudo certo, ok? Vamos lá. Eu gosto muito dessa frase de Ernesto Louvet, que diz: covardia é medo consentido, coragem é medo dominado. E eu ainda acrescento mais um pouco. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é você agir independente do medo que você tem. Você nunca vai deixar de sentir medo. Nunca. As emoções, elas acontecem e aceite. Não tem como você impedir que uma reação fisiológica de uma emoção aconteça. É impossível. A não ser que você tenha algum problema neurológico. Aí vocês já vão partir para as patologias mentais e exceções são tratadas como exceções. Mas se a sua fisiologia for saudável, você não vai conseguir impedir que uma reação de uma emoção aconteça. Então você tem que aprender a lidar com as consequências da reação dessa emoção. Certo? Outro pressuposto da PNL. São 16, vocês vão ver alguns aqui hoje. Se o que você está fazendo não está funcionando, fazer algo diferente. Disse isso Milton Erickson. O que isso quer dizer? Se você está lá, plantando um pé de cebola, querendo que nasça um pé de alho, tenta plantar um pé de alho para ver se nasce um pé de alho. Né? Então, se você quer uma determinada situação e o estímulo que você está dando para aquela situação não está te levando a alcançar aquele objetivo, muda o estímulo, muda o que você está fazendo, faz uma introspecção, pensa, o que eu estou fazendo de errado, o que eu posso mudar, faz experimentações com o seu próprio comportamento, muda uma coisa ou outra para desempenhar um papel mais crítico, mais enfático, seja na sociedade, seja na sua família, seja no seu círculo social, seja no seu trabalho. Então você se mantém na sua zona de conforto, ok? Isenta as responsabilidades. A pessoa que se acha que está sendo humilde, se escondendo, ela está se isentando das responsabilidades, ela não está abraçando as responsabilidades das próprias atitudes. Porque independente do que aconteça com a gente não escolhe o que acontece com a gente, mas a gente escolhe a maneira como enxergamos o que acontece com a gente. Porque a nossa vida é em sociedade, o ser humano vive em sociedade. Então muitas das coisas que acontecem são geradas por outras pessoas. É você que vai escolher a maneira como você enxerga, a maneira como você sente o que a outra pessoa causou, proporcionou a você. Certo? Ela pode ter feito uma atitude que para ela foi uma coisa normal, tranquila, e você enxergou aquilo de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Mas a situação é a mesma. Às vezes, você está no trânsito, alguém bate no seu carro, você está tranquilo. Você passa 2 esquinas, você vê uma batida, os caras estão se pegando uma porrada na rua. Né? A situação é a mesma, depende de como você enxerga. Ok? Autossabotagem. Autossabotagem é uma coisa muito interessante. Para os psicólogos de plantão, a gente sabe que o esquecimento é uma função da memória. O esquecimento,
ele não é uma falha da memória, ele é uma propriedade da memória. Então, quando você esquece, é porque o seu cérebro quis que você esquecesse, salvo se você tiver caso com o alemão, né? Alzheimer, né? Se você tiver um problema, alguma coisa assim, ou você bateu a cabeça, ou aconteceu alguma coisa, deu uma lesão cerebral. Então, assim, tudo que eu falar, eu estou falando considerando que a pessoa tem uma fisiologia saudável, ok? Então, se você tem a sua fisiologia saudável, você não vai esquecer as coisas propositalmente. O seu cérebro ele vai fazer você lembrar ou fazer você esquecer, ok? E a autossabotagem, o processo de autossabotagem, ele se apropria disso. Então, a pessoa, quando ela se torna essa questão mais humilde, essa pseudo-humildade, ela se mantém no mesmo lugar. Se, por exemplo, ela tiver uma promoção no trabalho, não, mas eu estou satisfeito, não preciso, está tranquilo, vem com outro fulaninho, às vezes ele precisa mais. É autossabotagem. Você pode estar precisando também, se você tem o conteúdo para aquilo, capacidade, e consegue desempenhar aquela função, por que não aceitar aquela função? Certo? Então você se mantém no conceito de pseudo-humildade, rejeita aquilo, e você acaba por perder uma oportunidade na sua vida, ok? Você acaba se auto-anulando. Muitas vezes a pessoa pensa que humildade é se anular. A pessoa pensa que humildade é você estar fazendo um processo de auto-anulação. Por exemplo, você está numa discussão com alguma pessoa e você não quer, ou não sabe, ou não quer colocar o seu conceito de uma maneira que não seja ofensivo para aquela pessoa, o que a pessoa tende a fazer? A ficar calada. Ela se retrai, ela se anula para não humilhar outra pessoa. Mas o problema não é o que é dito, o problema é o como é dito. Na maioria dos casos, o que é dito não importa, o problema é o como é dito, certo? Então, o problema está no como. Então, às vezes, a pessoa ela se anula porque ela não sabe como se expressar, ela não sabe como colocar aquela questão, ela não sabe como assumir o poder que tem nas mãos, não importa, certo? E a pessoa também ela não tem comprometimento consigo mesmo. Em que sentido? Uma pessoa que tem medo de tudo e se acha humilde, nesse conceito de pseudo-humildade, a pessoa acaba com medo de procurar a própria evolução. Então ela se contenta e não é comprometida com a própria evolução. Ela não vai atrás de melhorar alguma coisa, não, eu já estou bem, eu não preciso, eu vou ajudar alguém aqui. E a pessoa acaba se contentando com aquela falsa sensação de prosperidade, aquela falsa sensação de domínio, aquela falsa sensação de poder, ok? E a pessoa se adapta ao que é possível. A pessoa não vê possibilidades diferentes. Tem uma coisa muito interessante na PNL, que é um conceito de escolha, ok? O conceito de escolha, ele não é uma opção. Segundo a PNL, com uma opção você não tem escolha. Você está sendo imposto a seguir por aquele caminho, certo? Dentro da PNL também, duas situações também não é escolha, é um dilema. Ou você sai da frigideira, ou você pula para o fogo, ou você continua na frigideira. É um dilema. Dentro da PNL, para você ter uma escolha, você tem que ter 3 opções, certo? E essas 3 opções, geralmente, é você quem cria. Você que vai analisar a sua situação, problema, e vai criar 3 situações onde você resolva aquele problema. 3 formas de resolver aquele problema de uma maneira diferente. Aí você passa a ter uma escolha, certo? A pessoa que ela se acha, entre aspas, humilde, ela se adapta na sua condição. Ela se adapta ao que é exposto como possível. Ela não tenta galgar coisas a mais, ok? Quando você é íntegro com seus conceitos, com seus valores morais, você não tem medo de ser grande. Você não tem medo de evoluir, ok? Vamos lá. O que isso acarreta? Acarreta que você vai estar sempre numa busca constante de conhecimento, numa busca constante de evolução, numa busca constante, seja para qualquer coisa. A pessoa, quando ela está íntegra consigo mesma, e o que é o conceito de integridade? 1, 2, né? É o falar, o pensar e o agir. É você falar uma coisa, pensar a mesma coisa e agir de acordo com o que fala e pensa, certo? E tem a questão também da sua integridade moral, dos seus conceitos morais. Você agir de acordo
com a sua bússola interna, com o que você acha que é certo e errado. Certo? Por isso, você acaba numa busca constante por conhecimento, por evolução pessoal. Ok? Você também entende que se você está buscando conhecimento, porque o conhecimento também é um poder, você entende que aquilo é uma responsabilidade muito grande. Porque muitas das vezes, em geral, o brasileiro, ele não vê conhecimento, ele engole conhecimento. Você fala alguma coisa e a pessoa não procura saber se aquilo é verdade e ela engole aquilo. Ela engole o conhecimento. Então, quando você assume a responsabilidade do que você está falando, você se preocupa que naquele momento que você está numa situação de poder, você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo, porque você está gerando uma responsabilidade também. Ok? Consciência de si. Quando você é íntegro com os seus valores, você sabe até onde você pode ir, você sabe quais são os seus defeitos, você sabe quais são as suas qualidades, e você sabe principalmente quais são os seus limites. Ok? É importante a gente saber quais são os nossos limites. Por quê? Porque o limite pode ser aumentado, o limite pode ser quebrado. Se hoje você tem um limite, amanhã você já pode ter superado esse limite, certo? Por exemplo, quando vocês entraram na faculdade, o limite de vocês era ensino médio. Então, esse é o limite. Vocês entraram na faculdade e vocês superaram o limite. Vocês começaram o ensino superior. Depois disso, seu limite é o seu ensino superior. Depois vem um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, um PhD, se vocês quiserem seguir a carreira acadêmica. Ok? Presença. Você não tem medo de estar presente. Você não tem medo de estar ali vivendo aquela situação. A partir do momento que você toma consciência da sua integridade e você decide ser grande, você não tem medo de estar ali tomando consciência de tudo que está à sua volta. Está ali presente, está prestando atenção em um, prestando atenção em outro, não tem medo de ser quem você é. Ok? E você é compromissado. Você tem compromisso com você mesmo. Porque antes da gente ter compromisso com o outro, compromisso com o próximo, a gente tem que ter compromisso conosco. Quando você estabelece uma meta, quando você estabelece alguma coisa para a sua vida, você tem que ter compromisso com você mesmo para você poder manter aquilo até o fim, certo? E a pessoa que entende que ela pode ser grande, ela não se perde no que os outros dizem que é possível para ela. Ela faz ser possível. Ela vai atrás das possibilidades, ela cria possibilidades e ela faz com que a situação seja possível. Pode ser que ela consiga? Sim. Pode ser que ela consiga? Não. Mas ela vai atrás e às vezes na busca ela descobre uma outra possibilidade que pode ajudar ela naquela situação. Então a pessoa ela não se contenta com o que os outros, com o que a sociedade impõe para ela que seja possível, que seja o limite. Ok? Mais uma coisinha aqui, mais um pressuposto da PNL, também falado por Milton Erickson, certo? E esse pressuposto é muito interessante para as pessoas que têm medo de fracasso e medo de crítica. Segundo a PNL, não existe fracasso, apenas feedback. Como é que eu ilustro isso daí? Alguém conhece Thomas Edison? Acho que todo mundo já ouviu falar dele, né? Vocês estão com sono, querem que eu peça um cafezinho, querem que eu ponha uma música aqui para poder bater, para vocês darem uma acordada? Vocês querem levantar a base para cima, dar uma agitada? Vocês estão dormindo, cara? Tá? Vamos lá. Thomas Edison, café boa, né? Um cafezinho aqui matava à vontade. Thomas Edison foi o cara que inventou isso daqui, né? A nossa querida lâmpada. E um dos estudos, no processo dele estar desenvolvendo esse estudo, desenvolvendo essa descoberta, o assistente dele fez um questionamento. Cara, você já tentou 700 vezes descobrir isso daí? Foram 700, não foram mais de 1 não. Eu pesquisei para poder passar a informação certa quando essa conversa entre eles aconteceu. E você ainda não conseguiu descobrir, você ainda não conseguiu ter sucesso. A resposta dele foi muito simples. Eu não falhei 700 vezes em descobrir a lâmpada. Eu apenas descobri 700 formas de como não fazer. Então, isso é o poder do feedback. Cada vez que você falha, você está mais próximo do acerto.
cada vez que você erra, cada vez que você não consegue, você está mais próximo do acerto. Porque vamos supor, trazendo para a realidade de vocês, uma prova. Vocês vão fazer uma prova e vocês falham nessa prova, não tem o desempenho que vocês gostariam, qual é a primeira coisa que vocês vão fazer? Vão pegar a prova, ver onde vocês erraram e vão estudar para vocês não errarem na mesma questão novamente. Isso é feedback, isso não é uma falha. Você viu onde você errou e você consertou o seu erro. Na próxima vez, a chance de você acertar é muito maior, certo? E a gente entra numa questão muito interessante também. Às vezes, as pessoas têm medo de se expor, têm medo de ser grandes, têm medo de assumir o que tem dentro de si, porque não se acham merecedoras. E isso é uma crença. A pessoa se pergunta, quem sou eu para merecer? Só uma ressalva que eu vou fazer aqui. Sempre que eu falar de crenças, eu não estou falando nada religioso, tá? Eu não estou entrando em nenhum quesito religioso. Segundo a PNL, as crenças internas é uma verdade absoluta, um dogma interno que a pessoa tem e que isso vai julgar todo o comportamento da pessoa, ok? Então não estou entrando em quesito religioso aqui, certo? Então vamos lá. Quando você vai ver alguma coisa, que você, por exemplo, você vai receber uma promoção, vai receber um prêmio, alguém te dá um elogio, e isso acontece muito com elogios e presentes, né? Quando você vai dar um presente, não precisava, a pessoa quer te dar, qual que é o problema? Qual que é o problema a pessoa querer te presentear? A gente se sente mal quando você recebe um presente, se não for Natal, Páscoa, aniversário, você se sente mal. Por quê? Porque a gente tem uma crença interna arraigada de que não somos merecedores daquilo. A mesma coisa é o elogio. A pessoa recebe elogio, se encolhe toda e fica, né? Por quê? A pessoa quis te dar um elogio. A pessoa quis te dar um presente. Por que você não se julga merecedor disso, né? Então são crenças limitantes programadas para informar de que você não é capaz, para informar de que você não é merecedor. Segundo a PNL, essas crenças elas são criadas dos 5 aos 7 anos de idade. Sempre? Não, na maioria das vezes. Tá? Você pode muito bem, hoje, na idade de vocês três, eu creio que todo mundo já passou dos 7 anos de idade aqui, né? Então vocês podem criar uma crença hoje, tá? Não tem problema. Mas em geral, as crenças limitantes que a PNL se refere, que atrapalham os nossos filtros julgadores, são criados, em sua maioria, dos 5 aos 7 anos de idade. Outra coisa, viés do vitimismo. Quem estuda psicologia sabe que existem alguns vieses no comportamento humano, certo? E o vitimismo é um viés do comportamento humano. Tá? O que esse viés diz? Por que comigo? Primeira coisa que eu vou falar, por que aconteceu comigo? Cara, aconteceu, aceita. O que tem? Pega e resolve. Tá? Por que eu não posso? Por que não dá certo para mim? Por que isso? Não, isso dá certo para você, porque você estudou isso, você está aí palestrando sobre PNL, então essas porcarias dão certo só para você. Para mim, eu não estudo isso, não dá certo não. Não tem isso. PNL é uma técnica, ela foi estudada. A psicologia, ela se tornou ciência na década de 60. Até então, ela era pseudociência. Freud foi um grande ícone da psicologia que propiciou a psicologia ter se transformado em ciência. Até então não era ciência, só na década de 60 que foi reconhecida como ciência. Depois disso, a PNL está seguindo o mesmo caminho. Não sei quando vai ser reconhecido como ciência, mas vai. Porque quem faz formação em PNL é obrigado a cada 2 anos a refazer a formação. Porque a evolução do conteúdo, a evolução do conhecimento é constante. Toda hora, de 6 em 6 meses nos Estados Unidos, tem curso com Richard Bandler. Ele mesmo dá o curso para os treinadores ao redor do mundo e você é obrigado a isso se você for um treinador oficial. Se você não for, você perde a chancela de treinador oficial. Simples assim. Então o conhecimento está evoluindo sempre, ok? Então você não precisa se apropriar do viés do vitimismo para dizer que você não é merecedor. Quem é você para dizer que você merece ou não merece alguma coisa? Tá? E outra coisa também. A pessoa, quando ela não se acha merecedora, ela acha que ela não é importante o suficiente para servir de espelho para alguém. Se tem alguém aqui que é pai ou mãe? Certo. Então vocês devem saber
que os seus filhos se espelhem em vocês, certo? Mesmo que não totalmente, mesmo que a criança tenha já dentro da sua subjetividade o seu nível de personalidade meio que pré-formado, ela vai buscar, segundo Freud na psicanálise, até os 7 anos ela está buscando informações da figura materna. Dos 7 a 14 anos ela está buscando informações da figura paterna. Depois ela mete tudo no liquidificador e até o final da adolescência ela desenvolve a própria personalidade. Tá? Então, não se achem não merecedores de ser espelho de alguém, porque com certeza vocês são. E isso é uma grande responsabilidade, independente se você é espelho do seu filho, de um vizinho, de um primo, de um pai, de um cônjuge, não importa. Isso é uma responsabilidade muito grande. E o mínimo que você tem que fazer é dar o seu melhor. É o mínimo. O mínimo que a gente tem que fazer todo dia, quando acorda, é dar o nosso melhor em tudo. Certo? E isso gera uma cascata de efeitos, um efeito dominó positivo. Olha, os traumas na infância podem influenciar nas crenças? Sim, com certeza. Com certeza. Os traumas, tanto que na PNL você faz uma ressignificação de histórico pessoal. A gente vai ver, de acordo com algumas técnicas da PNL, você consegue descobrir o que o inconsciente está mandando, que é o trauma mais forte. Porque as crenças, elas funcionam em um sistema, né? Tem uma crença mãe, é como se fosse uma corrente. Quando você pendura uma corrente num gancho, a corrente inteira está pendurada por um único gancho, certo? Então, essa é a crença mãe que a gente chama, é a crença principal. E todas as outras crenças, elas são feitas com base nessa crença. Quando a gente descobre qual é essa crença limitante, esse trauma principal, e a gente ressignifica, isso é porque não tem como esquecer. A gente não tem como apagar a vivência. A gente só dá um novo significado para a vivência que a pessoa teve. Tá? Então, quando a gente ressignifica essa vivência, toda a estruturação de crenças cai. Então, todas aquelas crenças que estão agindo no comportamento da pessoa até hoje, elas mudam. Elas viram crenças fortalecedoras. Consegui responder o senhor? Ok. Bom, toda vez que você se perguntar quem sou eu para merecer, acrescento não. Quem não sou eu para merecer? Por que você não pode ser merecedor daquilo? Por que você não pode ser merecedor daquela promoção? Por que você não pode ser merecedor daquele elogio? Por que você não pode ser merecedor daquele presente ou daquela situação benéfica que acontece na sua vida? Tá? Quem é você para você dizer que não é capaz mesmo antes de experimentar? Eu tenho uma cliente que ela tem uma peculiaridade muito interessante. Olha, imagina, não dou conta. Ela nem espera eu dizer o que é para imaginar. Olha, quando eu falo para ela, quando eu vou pedir para ela fazer alguma coisa, ela nem pensa, ela fala, não consigo. Tá? Então o que acontece? Isso ocorre com muitas pessoas. Você não pensa em experimentar aquilo para ter certeza de que você é capaz ou não. É muito mais fácil você responder no automático, não consigo, não dou conta, do que fazer o esforço, praticar o TBC, né? Tirar a bunda da cadeira e fazer aquilo. É muito mais prático, é muito mais fácil você se manter no lugar que você está, certo? Não deveria ser assim, porém, mudar dói. Mudar dói. Por exemplo, quando vocês estão em um relacionamento conjugal, um relacionamento amoroso, o relacionamento termina, vocês passam por um processo de luto. E vocês têm que mudar todo o seu comportamento, toda a sua vivência, porque aquela pessoa já não faz mais parte do seu convívio, certo? E isso dói. Por que isso dói? Porque é segregado no cérebro o hormônio da morte. Você tinha todo um caminho neural que dizia, conectava relações, conectava sentimentos com essa pessoa, e isso tem que morrer. E o cérebro vai estar segregando um determinado hormônio para poder destruir essas conexões neurais para outras poderem ser criadas. Okay? Então, por isso que mudar dói. Você tem que destruir alguma coisa para criar outra nova, certo? Não deveria doer, mas a gente enxerga como dor, a gente enxerga que dói. Okay? Outra coisa. Quando você entende que você pode merecer aquilo, você passa a querer assumir o controle da sua vida. Você sai da posição de vítima, tá? Vítima não decide nada. A pessoa que é vítima de um abuso, seja físico, seja emocional, qualquer outra coisa, a pessoa que é vítima de um assalto, aconteceu e ela não pôde fazer nada, é vítima. É um conceito. E Jung fala muito do inconsciente coletivo.
Tá? Então, esses conceitos que tem dentro do inconsciente coletivo, se você se rotula como uma coisa dessa, você age de acordo com aquilo. Se você se rotula como vítima, você vai agir de acordo com uma vítima em todas as situações da sua vida, certo? Aconteceu, tudo bem, fazer o quê? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que eu posso fazer para sair dessa situação? O que eu posso fazer para não entrar nessa situação novamente? Né? Não é se colocando na posição de vítima e não querer sair. Você tem que assumir o controle da sua vida, certo? E, mais uma coisa, você nunca sabe quem o toma como ídolo. Então, vocês devem, não sei se vocês conhecem, é um filme um pouco mais antigo, se chama Corrente do Bem. Alguém já viu esse filme? A senhora já viu? A senhora também? Mais alguém? A senhora também? É um filme que uma criancinha, uma criança, acho que não sei, uns 10, 12 anos, um negócio assim, ele começa a fazer um gesto bondoso com uma pessoa aleatória, todo dia. Ele começa a fazer um gesto bondoso, e isso, eu não lembro direito, porque tem muito tempo que eu vi. E isso, no final do filme, meio que move o país inteiro. Todo mundo está replicando o gesto dele, porque aquela primeira pessoa que ele deu, fez um gesto positivo, fez um gesto bondoso, aquela pessoa, em um determinado momento, fez um gesto bondoso com alguém, e isso foi se espalhando. Né? Por isso que se chama corrente do bem. Foi criado um elo aqui, outro elo ali, e criou um efeito dominó positivo. Okay? A gente pode fazer isso com a gente mesmo. A gente não precisa necessariamente sair por aí todo dia fazendo boa ação. Se você não gosta disso, se você não é disso, tudo bem, não tem problema, tá? Mas o mínimo que você pode fazer é dar o seu melhor. Porque você não sabe se o seu filho está se espelhando em você, você não sabe se o seu parceiro está se espelhando em você, você não sabe se A ou B... Oi, Carol! Você não sabe se A, B ou C está se espelhando em você. Tá? Então, o exemplo, ele ensina muito mais do que a fala. Dentro dos conceitos de linguagem não verbal, a gente fala o seguinte: o que você faz fala tão alto que cala o que você diz, certo? Então, assim, quando você toma uma postura de ser uma pessoa positiva, de enfrentar os seus medos, de assumir a responsabilidade da sua vida, você muda não só a si, mas pegando a questão da PNL de terceira geração, você muda o campo, você muda o seu meio. Então, o seu meio vai enxergar, poxa, se ele pode fazer isso, eu também posso. Às vezes a pessoa conhece o seu histórico pessoal, tem um histórico pessoal parecido com o seu. Poxa, se o cara que sofreu tanto quanto eu consegue, por que eu não vou conseguir? E isso inspira as pessoas. E você gera um efeito positivo de estar estimulando as pessoas a brilharem também. Então, você se manter nas sombras, você está dizendo para os outros: olha, se manter na sombra também, que evoluir é uma bosta. Quando você assume que você pode ser alguém também e não tem medo disso, você está dizendo para as outras pessoas que elas podem fazer o mesmo. Você, entre aspas, no inconsciente coletivo, você está dando permissão para as pessoas evoluírem também. Porque o que a gente vê demais? Você liga o jornal, qual que é a primeira coisa que tem? Assassinato. Depois briga. Depois acidente. Depois tragédia. A gente é bombardeado por notícias negativas o dia inteiro, todo dia, a qualquer momento. Certo? Então, no inconsciente coletivo, a gente não pode alcançar o positivo. Certo? Então, é interessante que vocês deem um passo um pouco a mais para isso. E qual seria esse passo? Apenas darem o seu melhor todos os dias. Apenas se comprometerem com vocês mesmos a hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Certo? Bom, mais uma coisa. Pressuposto da PNL. Todo comportamento é potencialmente uma comunicação. O que isso quer dizer? O que eu acabei de falar anteriormente. O que você faz fala tão alto que cala o que você diz. O seu comportamento fala, às vezes fala muito mais do que a sua linguagem. Certo? Em questões emocionais, vou ressaltar isso porque generalizar isso é um mito, ok? Em questões emocionais, 93% da comunicação é feita de maneira não verbal. Tá? Questões emocionais. Toda vez que você vai demonstrar uma emoção, 93% da comunicação é entendida independente da fala.
Então você consegue perceber se a pessoa está triste, se a pessoa está chateada, se ela está nervosa, mesmo que a pessoa não abra a boca para dizer nada. Certo? Então, em quesito emocional, 93% da comunicação é feita não verbalmente. Okay? Então, isso é muito importante. O seu comportamento está comunicando algo para alguma pessoa. O seu comportamento hoje está dizendo se o que às vezes você é um professor, tem um determinado comportamento na sala. Aí o aluno que gostaria de ser professor também pensa: não, esse cara, se é professor e agir desse jeito, eu não quero mais. Certo? Então, o seu comportamento toda hora está comunicando alguma coisa para alguém. Ok? E vamos lá. Eu estou vendo que vocês estão muito animados, certo? Daqui a pouco eu vou ter que botar o microfone no máximo, porque eu não estou conseguindo competir com a voz de vocês. E eu vou sacanear todo mundo agora. Eu gostaria que todo mundo ficasse em pé. Vai ter, às vezes, a letra E, a letra D ou a letra J. O que vocês vão fazer? Vocês vão falar em voz alta a letra que está em maiúsculo e fazer o que está dizendo a letra que está em minúsculo. Toda vez que vocês verem o Ezinho minúsculo, vocês vão levantar o braço e o pé esquerdo. Tá? Desculpa, gente, foi a digitação mesmo, tá? Sabe o que eu estou falando? É porque o esquerdo é esquerdo, foi erro meu, desculpa. Então, sempre que vocês verem o E, vocês vão levantar. Braço esquerdo, pé esquerdo. Tá? Sempre que vocês verem o D, vocês vão levantar. Braço direito, pé direito. Ao mesmo tempo. Tá? Quando vocês encontrarem o J, vocês vão fazer os dois juntos. Cara, você entendi. Foi? Bom, vamos lá, aprendeu aqui. Então, quando vocês encontrarem o J, vocês vão pular e levantar os dois juntos. Tá certo? É isso daqui. A, B, C. Bora? Você tem que falar a letra. É para falar. Vamos lá, vamos começar. É para falar. Vamos lá. A, B, I, vai lá. C, D, fala. E, F, G, isso. H, I, J, isso. K, vamos lá. L, vai lá. Errei, é junto. Segue lá, não segue ou não. M, junto. N, opa. O, P, Q, vamos lá. R, S, T, U, V, X, Y, Z. Agora tem como piorar. Não vou fazer isso com vocês, tá? Mas como que vocês podem piorar? Isso daqui é aconselhado vocês fazerem por em torno de 10 minutos por dia, tá? E vocês começaram aqui na sequência. Depois, vocês começam ao contrário. Começa do Z. Depois você começa do A, vai para o F, vai para o K, vai para o P, vai para o U. Depois você começa daqui e faz assim. E vocês vão alternando a sequência, tá? Porque quando vocês estão vendo aqui o A, vocês estão vendo o D, vocês sabem que o A é para vocês levantarem a perna direita. Se vocês forem seguir sempre tudo isso daqui, uma hora vocês decoram. Então vocês vão estar sempre alternando. Começa aqui, começa aqui, começa aqui. Vocês vão estar sempre alternando, tá? E outra coisa, foi difícil? Não é difícil. O que isso daqui é? Isso daqui é um exercício de atenção focada. Vocês têm que, primeiro, esquecer tudo o que vocês estão fazendo. Eu estava falando, eu estava errando, que a gente estava errando comigo, porque eu estava fazendo errado, né? Não foi proposital, realmente estava sem atenção, desculpa. Mas isso é um exercício de atenção focada. Não era para prestar atenção em mim, não era para prestar atenção no que eu estava falando, era para vocês afunilarem a atenção e prestarem atenção só nisso daqui, ok? Então isso foi um exercício de atenção focada. E
nós temos mais uma prática para fazer. Como é uma prática de vivência, eu vou perguntar quem está disposto a fazer. Todo mundo está disposto a fazer? Então tá bom, vamos lá. Primeiro vocês vão precisar de espaço, tá? Vocês vão precisar de um pouco de espaço. Então, se vocês quiserem vir para o corredor, sair, vocês têm que ter um espaço onde vocês possam dar 2 passos para trás, livremente, e depois vocês vão dar um passo para frente e outro braço para frente, ok? Vocês podem se posicionar onde vocês quiserem, podem arrastar a cadeira, podem juntar as cadeiras um pouquinho para o canto, não tem problema. Deixa eu passar aqui, licença. Tem algum lugar que eu possa filmar? Bom, vamos lá. A gente vai fazer bem rapidinho, tá? Não tem como aqui nessa situação eu fazer o exercício de uma maneira muito profunda, tá? Eu vou fazer o exercício de uma maneira mais tranquila para todo mundo, ok? Primeira coisa, não quero ver ninguém de braço cruzado e ninguém segurando o telefone. Nas costas também não. Nem na frente. É para ficar relaxado. Relaxa o corpo, relaxa. Ninguém vai morrer, não tem bicho aqui. Alguém morde? Alguém aqui morde? Não, todo mundo morde, mas não é para morder um amiguinho, né? Todo mundo aqui morde, né? A comida, alguma coisa, mas não é para se morder, tá ok? Não precisa se preocupar, não é uma coisa difícil. O que vocês vão fazer é o seguinte: vocês vão primeiramente lembrar de alguma situação na vida de vocês aonde vocês passaram por um sentimento difícil, um sentimento complicado de vocês estarem lidando. Primeiro é só lembrar, tá? Só lembrar. Quando vocês conseguirem lembrar a situação, me dá um ok aqui. Beleza? Todo mundo? O que vocês vão fazer agora? Agora é a parte complicada. Vocês vão fechar os olhos, ok? E vocês vão seguir as instruções que eu vou fazer. Lembrem-se do momento exato aonde vocês vivenciaram esse sentimento negativo, certo? Esse sentimento difícil. Sem braços cruzados atrás, relaxado. Lembrem do local aonde vocês estavam. Lembrem da fisiologia de vocês. Qual que era o comportamento de vocês? Como é que era a fala de vocês? O que vocês estavam vestindo nesse dia? Tragam para o presente toda essa situação que vocês tiveram. Certo? Agora vocês vão dar um passo para trás e abrir os olhos. Abram os olhos, dá uma sacudidinha aí, dá uma puladinha para quebrar o estado, tranquilo. E vocês vão olhar para frente. Isso se chama técnica de âncora espacial, tá? Aí na frente está a situação difícil que vocês têm que lidar, certo? E agora, qual que é o bom disso? Vocês não estão mais na situação. Vocês estão de fora da situação. Vocês estão se vendo em terceira pessoa agora e olhando para essa situação. Aí vocês vão repetir, vão se perguntar o seguinte: qual o julgamento que vocês têm relacionado ao que vocês sentiram nessa situação? Como vocês se sentiram ao visualizar, ao passar por essa experiência novamente? Descruza. Segura o freio. Tá? O que é importante? Além de vocês terem vivenciado a situação que está na frente de vocês, o mais importante é o como vocês se sentiram. Então, se concentrem agora e pensem em terceira pessoa. Se vejam ali na frente agora, passando por essa. Se ficar mais fácil, podem fechar os olhos. Passando por essa situação, ok? Como vocês se veem passando por essa situação e como vocês se sentiram ao estarem passando por essa situação. Agora é a parte analítica. Vocês vão analisar o sentimento que vocês tiveram nessa situação.
Deem um passo para trás, por favor. Isso. Agora abram os olhos, dá uma sacudidinha aí. Agora a gente está quase chegando na metade do exercício. O que vocês vão fazer agora? Qual seria a melhor maneira possível de resolver essa situação nessa época? Como que vocês resolveriam isso? Quais recursos, qual estado emocional vocês iriam precisar para resolver essa situação naquela época? Agora vocês vão fechar os olhos e vão entrar em contato com a solução, ok? Se vocês, um exemplo, se vocês naquela situação se sentiram impotentes perante a situação, vocês vão pensar, o que vocês poderiam usar? Qual recurso vocês poderiam usar para não se sentirem impotentes naquela situação? Entenderam? Então, fechem os olhos, se coloquem novamente nessa situação, mas vocês vão se colocar nessa situação vivenciando os recursos, imaginando o que vocês vão utilizar para vocês resolverem essa situação. Agora, ainda com os olhos fechados, deem um passo à frente. Vocês agora voltaram para a situação de terceira pessoa. Permaneçam com os olhos fechados. Vocês agora tragam todos os recursos que vocês estavam fazendo para essa visualização, para essa parte. Vocês ainda não estão dentro do problema. Vocês estão só vendo o problema um pouco à frente. Vocês ainda estão na posição de observador. E nessa posição, com os recursos que vocês trouxeram, como vocês se sentem agora relacionados a esse sentimento difícil, a essa situação difícil? Deem mais um passo à frente. E agora vocês estão novamente inseridos nessa situação problema, nessa situação difícil. E agora, trazendo os recursos que vocês desenvolveram lá atrás, trazendo a mudança no julgamento que os recursos te propiciaram, como vocês vivenciam essa situação agora? O que muda? Como vocês se sentem agora? Respirem fundo, pode abrir os olhos. Tranquilo? Ok? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ninguém? Vou ficar sozinho aqui falando? É importante a cada visualização que a gente tem para resolver um problema é ter fatos que compõem uma saída daquele problema. O conhecimento é que gera um ponto para que você saia daquela situação. A visualização dos fatos. Eu acho que seria um caminho para um sentido, para uma resposta daquele fato. E, às vezes, com outras pessoas perto, é um pouquinho mais complicado você estar se entregando 100%, vivenciando aquela situação, porque às vezes a gente tem um pouquinho de receio do que vai acontecer, tá? É normal. Se vocês não conseguiram fazer isso aqui, por qualquer motivo que seja, tá tudo bem, não tem problema. Mas a experiência fica, e o mais importante, vocês podem fazer isso em casa. Vocês podem fazer isso em casa, quando vocês estiverem tranquilos, certo? E respeitando esses passos, essa sequência, vocês conseguem fazer isso em casa, ok? Alguém teve sucesso, alguém teve êxito, conseguiu fazer? Então, tá tranquilo, tá tudo bem, pode se sentar. Não acabou ainda não, viu? Frase aqui com vocês também, tá? Faça tudo apesar das circunstâncias, não pare por causa das circunstâncias, tá?
É aquela velha questão. Independente do que acontece na vida da gente, a gente não pode parar pelo que aconteceu, seja de bom ou seja de ruim. Tudo tem dois lados. Tudo tem um positivo e um negativo. Por melhor que seja a situação, ela pode e vai te trazer algo negativo. Por pior que seja a situação, ela pode e vai te trazer algo positivo. Exemplo, você está louco, desesperado por uma promoção no emprego, só que só tem um cargo superior a você, e esse cara que está nesse cargo é amigo seu, e você receber a promoção, subentende-se que esse amigo seu vai ficar desempregado. Então, você receber a promoção, de ruim que pode acontecer é que você vai assumir o cargo de um amigo seu, além dos outros benefícios. Então, independente do que acontece na vida da gente, tudo tem um lado positivo e tudo tem um lado negativo. Você enxergar o que de positivo acontece na nossa vida quando passamos por uma vivência, por uma situação negativa, é importante, porque a gente tira o foco do negativo. Tá? Porém, a gente não pode viver no país das maravilhas, né? Ninguém aqui é Alice, certo? Então, quando acontece alguma coisa positiva, a gente tem que procurar, sim, o que pode trazer de negativo essa situação positiva. Por quê? Porque isso faz com que a gente se prepare para possíveis erros. Você, previamente em situações, identificar coisas ruins que podem acontecer, mesmo quando no contexto geral a coisa é boa, você elimina situações que possam te tirar essa situação boa, certo? Então não é você viver só no negativo e não é você viver só no positivo. Eu gosto muito de falar o caminho do meio, tá? Tudo que é demais é sobra. Pode falar. Essa questão sobre o exemplo aí do trabalho, se você se sente que a sua condição de vida está bem, não tem salário, e seu amigo está desenvolvendo o mesmo papel que você, mas a situação dele financeiramente não está tão legal, e vai vir a promoção. Para você vai ser bom a promoção, mas para ele vai ser muito melhor com a situação que ele está passando. Você não queria aquela promoção para beneficiar seu amigo, é uma maneira de estar se anulando? Aí depende. Você vai estar se anulando, mas eu te faço a seguinte pergunta: você vai estar agindo de acordo com os seus valores morais nessa situação? Se fosse eu, sim. Então você não vai estar se anulando, você vai estar sendo íntegro e coerente com o que você acredita ser verdadeiro, né? Se você não está precisando disso, sua situação econômica está estabilizada, está tranquilo, você realmente não precisa, enxerga que a outra pessoa precisa mais do que você, não tem problema. Se é um conceito moral, se você está sendo íntegro, você não vai estar se anulando. Agora, se fosse a posição oposta, você precisa do emprego, está afogado em dívidas, precisa dessa promoção, e você abre mão disso, porque o seu amigo diz que está precisando, quando na verdade não está precisando, aí você está se anulando. Entendeu? Então é você colocar a situação na balança e você medir. Primeira coisa é você passar... Oi? Autossabotagem. Isso, autossabotagem. Então a primeira coisa é você passar isso pelo seu crivo intelectual, pelos seus conceitos morais. Então se realmente você não precisa, enxerga que seu amigo precisa mais, tranquilo, ótimo, excelente ação para você, parabéns. Agora, se você precisa muito, seu amigo não precisa tanto, e você passa isso, aí você está sendo bom, certo? Bom, eu gostaria de colocar algumas perguntas aqui para vocês, e como eu não faço teatro, eu não gosto de monólogo, tá? Então eu gostaria muito que vocês participassem, porque a pergunta é para vocês responderem também, tá? É a parte que a gente vai estar interagindo e que a gente vai estar conversando, ok? Qual a imagem que vocês têm do sucesso? Quem gostaria de responder? Pode falar. Quer vir aqui, falar no microfone ou você fala mais alto? Tá, fala aí, mete bronca. Eu vejo uma imagem de sucesso de uma pessoa que conseguiu alcançar seus objetivos acadêmicos, familiares e econômicos e financeiros. Eu vejo assim. Esse é o objetivo. A imagem de sucesso ela é totalmente subjetiva. Sucesso para cada pessoa é diferente. Eu não quis seguir o ramo acadêmico, então parte do que ele falou para mim não é a minha visão de sucesso, mas é a dele, certo? Aí vem uma segunda provocação, certo? Por que você se incomoda quando alguém consegue um objetivo que não é seu? Certo? Quando
o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, pode ser que nem todos vocês passem por isso, tá? Mas com certeza vocês conhecem alguém que passa por isso. O que ocorre? Vamos tomar o nosso colega ali como exemplo. Ele consegue o sucesso acadêmico dele. Alguém que não tem o objetivo de seguir a carreira acadêmica e convive com ele, se sente incomodado por ele estar saindo, por ele estar sobressaindo tanto na carreira acadêmica. Por que a pessoa se sente incomodada se aquilo não é o objetivo dela? Então, às vezes a pessoa não tem essa questão do sucesso bem interiorizada, ela não sabe o que ela quer da vida. Então, quando alguém alcança um sucesso, consegue conquistar um objetivo, mesmo aquele não sendo o objetivo dela, ela se sente incomodada, porque ela não tem, certo? O que vocês gostariam de falar com relação a isso? Sim, aí você entra na questão do viés do vitimismo, na vitimização. É isso, Isso, é exatamente isso que acontece. Por que não acontece comigo? Porque você não é da carreira acadêmica, cara. Ele vai atrás do que é a sua carreira, certo? Então, mais uma coisa. Nos sentimos bem quando temos o sucesso que é mostrado pelo outro e tomamos isso como base para o nosso próprio sucesso, tá? O que isso quer dizer? Às vezes a gente vê uma pessoa se dando bem na vida, atingindo seus objetivos, seja pela televisão, seja pela internet ou qualquer outra coisa, e essa pessoa, a gente passa a colocar essa pessoa numa situação de destaque no nosso inconsciente. E a gente passa a entender que a gente só vai conseguir ser alguém na vida, que a gente só vai conseguir ter sucesso se a gente fizer o mesmo caminho que ele. Só que nessa estrada é quando a gente se perde. Porque para você ter a mesma sensação que ele teve, você tem que saber qual que é a sua visão de sucesso. Para ele, a visão de sucesso dele é viajar para Paris e fazer um congresso, ou então é comprar um carro esportivo do ano. Essa é a visão de sucesso dele. Então, por que quando a gente enxerga isso, a gente toma o sucesso do outro, traz para a gente e a gente se sente incapaz? Né? Por quê? Porque isso não é nosso. A gente nunca vai conseguir alcançar ou se sentir realizado alcançando o sucesso do outro. A gente tem que descobrir qual que é a nossa própria visão de sucesso. Ok? Pode falar, à vontade. Uma questão aí, o sucesso na minha visão não tem receita pronta. Por mais que eu estude no colégio, faça uma graduação, no curso, nas pós, um vai se destacar mais do que o outro. Às vezes porque o objetivo daquela pessoa não é seguir uma carreira acadêmica, às vezes o cara está lá estudando só para passar. Mas eu acho que mesmo você querendo, é o seu objetivo, mas não acontece igual. Aí, o fator sorte também não pode ser ignorado, existe. As oportunidades podem aparecer para um e não para outro, por razões alheias às ações de um ou de outro. Acontece. Não pode ser determinante quando a gente faz o destino. Aí a gente briga. Eu não acredito em sorte. Eu não acredito em sorte. Apesar de eu ter a minha religiosidade, a minha espiritualidade desenvolvida, né, eu não acredito em sorte. Para mim não existe um acaso. Né? Tudo tem um porquê e um pra quê. É conceito. Se você pensa assim, tá tudo bem. Aí tá tudo bem. Tá ótimo. Né? Às vezes eu enxergo que você pode criar a sua sorte. Que você pode ir atrás da sua oportunidade. Quando você coloca algumas coisas na conta da sorte, é meio que, não estou dizendo que é o seu caso, tá? O que acontece com algumas pessoas. Não estou na conta não, porque é também, não estou dizendo que é determinante não. Você pode fazer diferença em determinado momento, uma situação que surgiu do nada, sem que ninguém provocasse ela. Lógico que a gente tem que provocar as situações se a gente quer buscar o nosso sucesso. E para mim, a imagem de sucesso é a pessoa se sentir satisfeita com aquilo que conquistou. Isso para mim é a pessoa bem-sucedida, ela é satisfeita com aquilo que ela conquistou. Seja isso o que for, isso é muito subjetivo. Sim, e esse ponto de vista eu concordo com você. Você tem que se sentir satisfeito com o que você tem. Não se colocar numa zona de conforto para isso servir como desculpa para você não alcançar melhoria. Né? Eu acredito por isso que eu não disse a melhoria contínua. que conquistou. Exato.
Eu acredito muito na melhoria contínua, né? Então a pessoa, quando ela conquista algo, poxa, ela tem que vibrar, ela tem que estar feliz, ela trabalhou para aquilo, ela conquistou aquilo. Não quer dizer que ela não possa conquistar mais coisas, porque muitas pessoas se acomodam. Exato, muitas pessoas se acomodam com uma ou duas conquistas que tem, não, já estou bom, estou tranquilo, já conquistei, e não é. Eu acredito muito na questão da evolução contínua. E pegando um pouquinho do seu gancho, eu não vou entrar nesse conceito agora, só vou deixar uma provocação para vocês. PNL de terceira geração e física quântica andam muito juntas, tá? E não a questão espiritualista e mistificada, mística da física quântica, não. Partindo do pressuposto que o cérebro é um órgão e tem sinapses, se quem conhece de química sabe que toda troca química pode gerar uma carga elétrica, certo? Toda carga elétrica gera um campo eletromagnético e todo campo eletromagnético tem uma frequência, né? Então a frequência ela pode ser ressonante ou dissonante. Frequências ressonantes se atraem, frequências dissonantes se destroem ou se repelem, certo? Então, se o seu cérebro produz uma frequência, um campo eletromagnético, uma reação química, isso é gerado pelo seu padrão de pensamento, pelo seu padrão comportamental. Você tem, logicamente, a questão inconsciente das emoções, mas as emoções elas têm uma ação e param. Você mantém aquele padrão de pensamento de forma consciente, e isso continua determinadas produções químicas no seu cérebro, e isso continua determinado padrões de frequência vibracional das cargas elétricas que são geradas nas sinapses do seu cérebro. E isso pode entrar em ressonância ou dissonância com frequências externas. Tá? Então, meu conceito de não existe o acaso é com base nisso, que você tem total e completa capacidade de criar todas as oportunidades que você quiser para a sua vida. É o meu conceito, é o que eu escolhi acreditar. Vocês precisam acreditar nisso? Não, o mundo ia ser chato pra caramba se todo mundo acreditasse na mesma coisa. Não precisa, mas esse é o meu conceito. E o que é importante nisso? Ao respeito. Só. A gente tem que saber conviver com as diferenças de opiniões. Licença. Porém, a física quântica ela é um fato. Acreditando ou não, ela vai estar lá. Então, justamente isso. Cabe a gente conhecer para saber como é que se dá esse funcionamento. Independente da gente querer acreditar ou não, é fato, é real e existe. É a física quântica que explica tudo isso. Todos esses fatores, essa questão de sorte, entre outros conceitos que a gente poderia estar elencando, né? A teoria dela é fato. Agora, onde ela se aplica é subjetivo. Sim, a pessoa pode aplicar... Onde ela se aplica é uma questão de crença. Exato, isso é subjetivo, com certeza. Vai partir para o PNL, eu estudo PNL. Eu acho que PNL funciona, eu acredito que PNL funciona, porque eu estudei isso, eu acredito no embasamento científico dentro da PNL. Pode ter gente que não acredita nisso? Pode. Tem gente que não é tratado por médico convencional, por medicina convencional, porque acha que é tudo bando de açougueiro e não quer. Vai para medicina alternativa, vai para medicina holística, vai para fitoterapias, vai para outras medicinas alternativas. Está errado? Não. Está certo? Não. É a maneira como a pessoa escolhe. Tá? É aí que entra a questão do respeito. O que é fato, ciência comprovado para mim, pode não ser para o outro. Aí a gente entra em outros dois pressupostos da PNL. Primeiro, mapa não é território. Tá? O que é mapa não é território? GPS. Você está se guiando pelo seu GPS, o GPS é um mapa. Você chega, tem uma árvore caída no meio da coisa, você tem que desviar. Aquilo é o território. Então nem sempre o mapa condiz com o território, ou seja, nem sempre a sua visão da realidade condiz com a realidade. Tá? Então isso é uma premissa de respeito. E outra, cada pessoa tem o seu próprio mapa interno. Cada pessoa tem a sua própria orientação de realidade interna, certo? Acredita nele, né? Oi? Que acredita nele. Sim. Aí a pessoa vai acreditar ou não nas próprias convicções, aí a pessoa vai mudar ou não os próprios conceitos. Aí o que pode acontecer? Pegando o que a Ana falou, se a pessoa não acredita naquela questão da física quântica, por desconhecer, aí eu tenho um pezinho atrás com essa pessoa, né? Dá um crédito, conhece, estuda, vê como é que funciona. Se mesmo assim resolver não acreditar, ok, respeito sua decisão. Mas pode ser que o conceito da pessoa mude quando ela adquire aquele determinado conhecimento. Pode ser que ela tenha um conceito diferente porque ela não adquiriu aquele conhecimento, para ver que aquilo pode ser verdade ou não para ela. Certo? Vamos lá. Por que devemos abrir mão de algumas coisas para ter o nosso sucesso? Alguém me responde isso? Eu acho que na vida, assim,
é uma renúncia. Qualquer decisão é uma renúncia. Sim, não diria renúncia, diria consequência. Todo é ação e reação. Toda ação tem uma reação, né? Tudo que você faz, você vai ter uma consequência daquele ato. A consequência pode ser positiva ou pode ser negativa. Tá? Você vai ter uma consequência. Agora, o que muitas pessoas acreditam é que elas têm que abrir mão de quê? Abrir mão de tempo com a família para ter sucesso, abrir mão da própria saúde para ter sucesso, ok? Às vezes a pessoa acredita que para ter sucesso ela tem que ralar, batalhar e se matar de trabalhar e perde saúde, perde tempo com a família, quando na verdade você devia se perguntar o que a gente tem que abrir mão para ter sucesso. Lógico, a gente vai ter que abrir mão de coisas assim para ter sucesso, com certeza, mas a gente vai ter que abrir mão de quê? De futilidades, de coisas que não levam a gente para o caminho que a gente escolheu, né? Isso. Às vezes a pessoa ela quer ter o sucesso, mas não está disposta a fazer o que precisa, não pagar o preço. Tem muita gente que diz pagar o preço, não pagar o preço, né? Porque não é uma dívida. O sucesso não é uma dívida para você estar pagando. Mas você tem que fazer, estar disposto a fazer o que é necessário para alcançar o seu objetivo, seja ele qual for, tá? E para você alcançar o sucesso, você tem que entender e abrir mão de 5 coisas. Primeiro, perfeccionismo. Tá? Feito é melhor do que perfeito. Quando você começa um estudo, que você lança um estudo, ele não começa pronto. Vamos pegar o Windows como base. O primeiro Windows era a interface de texto, que era o Microsoft DOS, né? Microsoft DOS. Hoje a gente já tem o Windows que faz essas apresentações, essas coisas todas. Então o primeiro que foi lançado não foi lançado desse jeito. Tudo tem uma escada, tudo tem uma escala evolutiva, certo? Nada começa pronto. Outra coisa, fazer tudo sozinho. O que o pessoal costuma dizer? Quer ir rápido? Vá sozinho. Quer ir longe? Vá acompanhado. Tá? Ninguém precisa ter síndrome de super-homem. Ninguém consegue fazer tudo sozinho, porque cada pessoa tem as suas potencialidades em determinadas situações. Às vezes o que você é muito bom para fazer, você é péssimo para fazer outra coisa. E uma outra pessoa que possa lhe contribuir é excelente naquilo. Então quando você caminha junto com essa pessoa, vocês vão muito mais longe. Tá? Outra coisa, crenças antigas ou passado. Você tem que abrir mão de coisas passadas. Às vezes vocês estão vivendo em situações que prendem vocês e não deixam vocês evoluírem, certo? Então isso vocês têm que abrir mão também. Vitimização, vítima não obtém sucesso. Vítima é sempre vítima das circunstâncias, sempre vítima da sociedade, sempre está fora de algum padrão, certo? E sonhos velhos. Uma coisa que o pessoal não sabe é que sonho tem data de validade. Quando você vai na padaria, se tiver um sonho lá de 3 meses, ele não vai estar cheirosinho, gostosinho para você comer, né? Tudo tem data de validade. Às vezes o sonho que você tinha quando era adolescente, o meu sonho era ser piloto de avião. Eu fiz 4 provas para aeronáutica, fiz para EPK, fiz para umas outras de nível superior e não passei. Por que eu não passei? Óculos. Minha dioptria era 2.5 na época, o máximo que eles permitiam era 2.25. E aí? Eu vou ficar batalhando isso a vida inteira tentando entrar? Não, gente. Quando a gente tem determinada evolução no nosso emocional, no nosso psicológico, que a gente chama de maturidade, os sonhos mudam. Então, às vezes, aquele sonho que a gente está apegado, ele não mais é condizente com a nossa situação atual, com a nossa experiência, com a nossa maturidade atual. E mudar isso também é maestria. Mudar isso é respeito com a gente mesmo. A gente vai estar entendendo, poxa, isso não cabe mais na minha vida. O que cabe na minha vida agora? Então as pessoas às vezes não têm sucesso porque não abrem mão de sonhos antigos. Tá? E uma perguntinha para eu... Pode falar. Esses abrem mão dos sonhos antigos não pode dar uma frustração? Depende. Se a pessoa enxergar isso como frustração, sim. Por quê? Às vezes a pessoa tem a questão do apego tão arraigada que ela não abre mão nem de sonho antigo. Tá? Agora, a pessoa passa a enxergar que quando ela abre mão daquele sonho antigo, ela está
trazendo uma nova possibilidade para a vida dela é outra coisa. Por exemplo, você está fazendo faculdade de psicologia, já terminou? Como é que é? Está no caminho. Por exemplo, vamos pegar o meu caso, que é mais ou menos parecido com o seu, talvez não a questão do mesma área de atuação. Eu passei quase 19 anos no TI, certo? Ganhava bem, tinha uma situação financeira estruturada, só que aquilo estava matando o meu físico, o meu emocional e o meu psicológico. Tinha vezes que eu passava, 2 dias sem ir em casa, ficava na empresa. Eu ia em casa, eu molhava o corpo, trocava de roupa e voltava para o serviço. Era mais ou menos isso que acontecia, certo? E era um sonho meu trabalhar dentro de um provedor de internet, trabalhar na questão de TI, de organização de cabamento estruturado, de redes, essas coisas. Eu sempre gostei disso. Eu sempre fui nerd, desde que eu nasci. Eu acho que eu já nasci de óculos, né? De tão nerd que eu sou. E depois disso, eu fui ver, cara, esse sonho que eu tenho está me matando. Esse sonho que eu tenho não está legal. Me causou 2 depressões, certo? E acabou comigo. O que eu vi? Não, eu vou para outra coisa. Foi quando eu descobri psicologia, psicanálise, no meio do caminho, lógico. Eu não vi hoje a nova saída e já saí hoje, não. Dentro desses anos que eu tive no TI, na metade do caminho eu já comecei a perceber que isso já não estava mais valendo. Eu comecei a me preparar para outra coisa. Eu comecei a estudar outra coisa. Eu tenho mais de 10 anos aí que eu estou nessa área, certo? E eu abri mão do sonho antigo, porque eu enxerguei que aquele sonho antigo estava me matando, aquele sonho antigo estava acabando comigo. E eu passei para o meu sonho novo, que é desenvolvimento pessoal. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Às vezes você está num sonho que é nem seu. Acontece muito isso em casais, né? Às vezes o marido ou a esposa se anula para viver o sonho do parceiro, né? Isso acontece muito com casais. Até dos pais. Os pais se anulam para viver o sonho do filho, né? Às vezes, ou então o pai tem um sonho frustrado e projeta aquele sonho no filho, não é alguma coisa assim. Então vamos lá, gente. Para encerrar, eu gostaria de apresentar rapidinho um conceito para vocês que se chama conceito meta-vida. Foi um sistema, certo, que eu desenvolvi, ok, para poder estar ajudando as pessoas a alcançarem a sua evolução pessoal, o seu desenvolvimento pessoal. O que consiste isso? Pegando o que a gente conversou hoje, vamos dizer que vocês estão na Ilha da Sombra, né? Não, é só alusão, tá, gente? Vocês não estão na Ilha da Sombra, não. Não crucifiquem, não, por favor. Tá certo? E eu gostaria de perguntar para vocês, o que custa para você permanecer nesse lugar? Às vezes a gente está numa situação degradante na nossa vida e a gente não enxerga que aquela situação está prejudicando a gente e está detonando a gente. Aconteceu isso comigo. Passei muito tempo dentro do TI e eu não enxergava que aquilo era que estava me matando. Então, um questionamento que vocês podem fazer para vocês é esse. O que custa para vocês permanecerem onde vocês estão? Certo? Isso se chama custo de oportunidade. Tudo que você faz custa algo. Tudo que você não faz também custa algo. Certo? Então, para mim, o que estava custando? Estava custando depressão, que pode ser alguma coisa para vocês também, que o pessoal diz que é um mal do século, mas não vou entrar nessa celeuma agora, porque eu tenho uma visão um pouco diferente disso também, certo? Ansiedade, isso, você está vivendo dentro de um lugar onde você não pode se expor, onde você não pode dar vazão para o seu sucesso, isso vai gerar uma grande carga emocional que pode resultar numa grande ansiedade, certo? Outra coisa também, frustrações. Você nunca consegue expor suas ideias, você nunca consegue realizar um objetivo, você nunca consegue realizar um sonho e você fica frustrado por causa disso, ok? Sentimento de culpa. Tudo o que você faz e dá errado, você se culpabiliza. Né? Você não tem aquela noção, aquela ideia de tentar mudar, de tentar fazer aquilo ser diferente. Não, você se coloca numa questão de um sentimento de culpa, ok? E você acaba por abdicar da sua realização pessoal. Quando você está num lugar, onde esse lugar que eu digo, não é um lugar físico, é um lugar dentro da mente de vocês, é um lugar dentro do inconsciente de vocês. Quando você se mantém nesse lugar escondido, que eu coerentemente chamei de Ilha da Sombra, você acaba abdicando da sua realização pessoal.
você acaba jogando fora seus sonhos para poder se manter na margem das coisas, na margem da vivência, certo? E uma coisa que acontece muito também, você passa a ter uma forte irritabilidade, qualquer coisa te estressa, você está com os nervos à flor da pele, qualquer coisa que acontece, você está num sentimento de frustração tão grande, você está num sentimento de frustração tão grande que qualquer coisa te irrita. Alguém te dá bom dia, você fala bom dia para quem? É complicado. Isso acontece quando você vive uma sequência muito grande de culpabilizações e de frustrações, você acaba perdendo o controle dos seus estados emocionais, certo? E uma coisa muito interessante, você não tem objetivo, você não tem meta, você acaba sendo uma pessoa que não tem uma meta para você seguir. E quando você não tem uma meta para você seguir, você vira um barco à deriva, certo? Fica igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Você não tem meta, então qualquer lugar tá bom. Para quem não tem para onde ir, qualquer lugar serve, ok? Mas na verdade, você gostaria de estar em outro local. Você gostaria de estar numa ilha mental que eu chamei de ilha do brilho, onde você pode dar vazão para suas potências, onde você pode dar vazão para tudo que você precisa, para tudo que você quiser, ok? E você pergunta, qual o preço de você desistir de todos os seus sonhos? Como eu falei antes, alguns sonhos você tem que desistir. Mas você precisa desistir de todos? Não, você vai desistir do que não cabe mais na sua vida naquele momento e vai direcionar o que é foco. O que é foco? Foco é energia concentrada em um único ponto. Não sei se vocês já brincaram com isso, mas quando eu era criança, às vezes eu brincava com lente de aumento e papel. Aí eu ia para a rua, né, ficava na calçada de casa e ficava com a lente focalizando a luz do sol para poder ficar desenhando no papel. Isso é foco. A energia que está dispersa no sol, daí a energia está dispersa o tempo todo, e você pega e focaliza, canaliza aquela energia em um único ponto. E você consegue queimar, brincar, desenhar no papel com aquilo, tá? Isso é foco. Então, quando você tem muitos sonhos, você não realiza nenhum, porque o seu foco está disperso, sua energia está dispersa, certo? O que ocorre? Quando você passa a tomar consciência de você mesmo, você passa a não ter medo de quem você realmente é. Você entende os seus defeitos, você entende as suas limitações, você entende as suas qualidades e você lida bem com isso, tá? Se você é uma pessoa irritadiça, você sabe disso, então você vai se propiciar que você não entre em situações que lhe gerem irritação. Você vai fazer com que você tenha um controle maior sobre a sua irritabilidade. Se você é uma pessoa que se frustra, que se magoa muito facilmente, e você passa a ter consciência disso, você passa a não ter medo de quem você é, você vai passar a procurar situações para você trabalhar essa questão da vivência, trabalhar a questão da mágoa, certo? Então você passa a ter noção de quem você realmente é e não tem medo de você mesmo, ok? Você passa a ser íntegro com os seus valores. O autoconhecimento gera integridade na pessoa. A pessoa passa a ser íntegro com o que pensa, com o que fala e com o que age, ok? E você passa a ter certeza de que você está no lugar certo. Por quê? Porque se você se conhece, sabe quais são os seus valores, tá? Já jogou fora os sonhos que não precisa, se você já fez todo esse checklist, você tem certeza, não, se eu estou aqui, é porque realmente eu quero estar aqui. Né? Então o lugar certo é o lugar certo que é para você, é o lugar onde você quer estar. Porque certo e errado é subjetivo. Cada pessoa sabe o que é certo e errado para si. A gente aqui, quem não é vegano, adora um churrasco. Quem é vegano não gosta de churrasco. Se você for fazer um churrasco aqui e tiver alguém que é lá da Índia, o cara vai te xingar tudo, porque a vaca para ele é sagrada, então para ele é errado. Então é conceito. Cada pessoa tem o seu próprio conceito, tem a sua noção de certo e errado. Certo? Vamos lá. E para algumas pessoas isso é muito interessante também. Isso para mim é interessante. Deixar a minha contribuição para o mundo. Isso daqui que vocês fizeram, mesmo que minimamente, vocês estão deixando uma contribuição para o mundo, estão deixando uma contribuição para o próximo. Tá? E são de gestos pequenos que nascem grandes coisas. Grandes projetos não começaram grandes, eles começaram pequenos.
pequenos, eles começaram através de gestos pequenos, ok? E o desapego, você desapegar de padrões comportamentais nocivos, vocês desapegarem de emoções negativas, vocês desapegarem de sonhos velhos, sonhos vencidos, aquele sonho de 3 meses que já está até verde com a mosca em cima, né? Isso não dá, você tem que desapegar do que não lhe contribui. Sempre que vocês estiverem em dúvida, se vocês têm que desapegar daquilo ou não, se perguntem, o que é essa situação? O que é esse objeto? O que isso vai contribuir para a evolução que eu escolhi para mim? Se não for contribuir em nada e for um objeto, faz uma doação, faz um bazar, vende. Se for uma pessoa, olha, nosso círculo encerrou, beleza, obrigado, a amizade continua. Se for um padrão comportamental diferente, se esforce para mudar esse padrão, se ele não for te levar para onde você quer, certo? E você passa a não ter medo de falhas. Não, a gente não precisa ter medo de falha. Eu mostrei para vocês que não existe falha, existe feedback. Você não falhou, você descobriu uma maneira de como não fazer aquela situação. E você está cada vez mais perto de conseguir o seu êxito, de conseguir o seu sucesso. E você consegue entrar de cabeça nas situações. Você consegue se doar nas situações. Você não tem medo de vivenciar aquelas situações na sua totalidade. É isso que estar nesse local pode propiciar para vocês, certo? E tem também a questão de vocês poderem estabelecer e cumprir metas. Sabe por que muitas pessoas não atingem o sucesso que querem? Porque elas têm desejos, elas não têm metas. Um desejo não é uma meta. O desejo cria uma meta, mas o desejo puro não é uma meta. Poxa, às vezes a pessoa tem um desejo, eu quero ser rico. Isso é um desejo, mas não é uma meta. Quanto é ser rico para você? Quanto você tem que ter na sua conta bancária para você se considerar rico? Qual que é o padrão que você tem que estar vivendo? O que você tem que fazer para você alcançar isso? Você quer ser rico daqui a quanto tempo? 1, 2, 3, 5, 10 anos? É a mesma coisa. Desejo. Quero comprar uma casa. Isso é um desejo. Quero comprar um carro. Isso é um desejo. O que é uma meta? Qual o valor do carro? Quanto você vai economizar por dia para comprar esse carro? Daqui a quanto tempo você quer comprar esse carro? Qual carro você quer comprar? Em qual concessionária? Aí você começa a criar uma meta. Senão você só tem um desejo. Ok? E para você alcançar algo, o que você precisa? Você precisa de um caminho. Se você está aqui na primeira parte, que a gente carinhosamente chamou de Ilha da Escuridão, e você quer ir para a Ilha da Luz, você vai precisar de quê? Você vai precisar de um caminho, certo? Algo que te leve até onde você quer ir. E o que você precisa para isso? Primeiro você precisa de tempo, certo? Por quê? Sempre que você vai fazer algo, e às vezes você não tem o tempo necessário para estudar e avaliar as suas opções para você ir para o caminho que você gostaria, ok? Uma alusão que eu gosto de fazer isso é o seguinte: vamos supor que vocês querem fazer uma viagem e vocês estão aqui em Maceió e vocês querem ir para o Rio de Janeiro, por exemplo. O seu objetivo é chegar no Rio de Janeiro, mas vocês precisam passar pelo caminho inteiro para poder chegar no objetivo. Então o caminho é necessário. Vocês precisam do caminho. E o caminho, ele sempre vai te exigir duas coisas. Ele vai te exigir tempo e transformação, certo? Você vai precisar despender um tempo nesse caminho. Para você ir daqui para o Rio, se você for de carro, vai demorar uns 4 dias, 4 dias e meio para chegar lá. Se você for de avião, vai demorar 1h50, 1h40, por aí, certo? Isso de voo contínuo, sem os trâmites do aeroporto. Então você sempre vai ter um tempo que você vai ter que investir para você alcançar o seu destino. E durante esse tempo, durante o caminho, é que ocorre a transformação. Qual que é a transformação? Você chegar lá, preparar a sua mala, colocar a mala no carro, ir para lá, viajar. Às vezes acontece alguma coisa muito massa na viagem, que deixa a viagem melhor. Ou então, no avião, você nunca viajou de avião, tem uma experiência legal, você sofre uma transformação no caminho para você poder chegar lá. Seja transformação física, seja transformação emocional ou transformação psicológica. Não tem limitação nisso daí, ok? E o que eu gostaria de apresentar rapidamente para vocês? Eu criei esse sistema Metavida, certo? Que pode estar propiciando para vocês
esse tempo e essa transformação. Por quê? Porque eu já estudei para estar fazendo isso. O tempo eu já consumi para vocês. Então o tempo vocês não vão precisar investir. É muito mais rápido. Da mesma maneira como vocês vão no médico ou alguma coisa para vocês terem uma consulta, vocês não vão querer pagar e ter 10 anos de ensino aí para poder aprender a se tratar. Então você vai no médico que ele já passou por isso, ok? Então o que eu gostaria de oferecer para vocês aqui hoje, certo? Eu gostaria de oferecer para vocês o seguinte: eu vou estar abrindo algumas vagas onde eu vou estar fazendo uma sessão de crenças fortalecedoras em grupo, ok? Como vai ser voltado só para isso, aí eu vou conseguir fazer uma vivência muito mais tranquila, muito mais objetiva. Porque hoje eu dei só um sabor, né? Eu dei só um tempero para vocês do que é a PNL, do que a PNL pode fazer, de algumas coisas segundo a visão da PNL, certo? Isso eu vou liberar para 5 pessoas, ok? Eu vou estar fazendo um grupo com mais ou menos 2 horas e meia de duração, onde eu vou estar fazendo isso com 5 pessoas. Por que 5 pessoas? Quando você tem um coro menor dentro de vivências e coisas de PNL, você consegue fazer uma entrega melhor. Você consegue propiciar uma melhora mais efetiva e mais eficiente para a pessoa, ok? Isso eu vou estar fazendo para vocês o seguinte: se vocês quiserem estar participando desse grupo, de alguma dessas 5 vagas, eu vou estar disponibilizando para vocês qualquer uma dessas vagas a R$197, ok? E eu gostaria de falar uma segunda coisa também. Eu vou estar fazendo um curso imersivo aqui mesmo na Faculdade Estácio, nos dias 3, 4 e 5, ok? Agora de maio. E é um curso onde você vai sair com o certificado de Practitioner em PNL, certo? O curso ele vai ter 36 horas de duração, certo? E mais 36 horas que vocês vão estar fazendo depois do curso, através de comprovação de relatório. Nós vamos ter as vivências dentro do curso, nós vamos ter os ensinamentos de PNL dentro do curso, e depois disso, vocês ainda vão ter mais alguns relatórios que vocês vão me entregar, e ao final disso vocês recebem a certificação de Practitioner em PNL, reconhecida pela SBPNL, que é a Sociedade Brasileira de PNL, ok? Esse curso, eu vou estar fazendo ele ao valor de R$1.500, ok? Só que para vocês que estão aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Eu estava conversando com a minha companheira, a senhorita Ana, e a gente resolveu fazer uma coisa para vocês que estão aqui hoje. Quem tiver o interesse de estar fazendo não só a sessão que vai preparar vocês para esse curso, preparar vocês para quaisquer outras coisas na sua vida, vocês vão estar tendo a oportunidade de fazer o curso também, junto com essa sessão. Então vocês vão estar levando a sessão de crenças fortalecedoras, ok? Mais o curso que vai dar a certificação para vocês em Practitioner PNL. E vocês vão estar podendo adquirir isso hoje por R$997, ok? A sessão de 2 horas de crenças fortalecedoras e o curso, hoje, eu consigo fazer para vocês a esse valor, certo? Vocês tendo interesse, eu já recolhi o e-mail de vocês, já recolhi o WhatsApp de contatos de vocês. Vocês podem entrar em contato comigo aqui agora, logo ao final da palestra, porque só falta mais um slide para acabar, ou seja, vão poder almoçar daqui a pouco, tá? E hoje eu consigo segurar isso para vocês. Por quê? Porque provavelmente o curso vai ser numa sala um pouco menor do que essa, tá? Porque vai ser em sistema com carteiras, vai ser uma coisa assim mais para curso, então vai ter um quórum menor de pessoas. Então, como eu já tenho algumas pessoas na base de dados, isso eu consigo segurar para vocês ainda só hoje por causa disso, tá bom? Se vocês quiserem parcelamento também, vocês podem vir aqui conversar comigo. E se vocês quiserem conversar comigo sobre qualquer outra coisa, não tem problema, pode vir aqui, pegar o meu contato que a gente bate um papo, tá? Não é para conversar só por causa de venda, não. Se quiserem uma ajuda para alguma coisa, podem bater um papo comigo. E eu gostaria de finalizar a apresentação deixando essa mensagem para vocês. Que eu estava vendo, eu estou fazendo um curso agora, e isso foi uma mensagem que eles colocaram no curso. E eu desenvolvi a palestra toda hoje de vocês com base nessa mensagem aqui.
Isso daqui foi parte do discurso de Nelson Mandela, certo? Só que ele foi escrito por Marianne Williamson. Tá? Eu vou falar para vocês aqui. Nosso grande medo não é o de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos amedronta. Nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para que as outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. E, à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente, damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E eu acrescento uma fala de Mário Sérgio Cortella, que diz: já basta que pequena a vida seja para que possamos apequená-la ainda mais. Com isso, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Um bom dia e muito obrigado.